Olá, caros ouvintes, e sejam então bem-vindos a este episódio número 167, um episódio há muito tempo esperado, este famigerado Mix Latino. Antes de mais, peço compreensão da vossa parte. Trabalhar, faculdade e tudo mais, e sobretudo com a azáfama do Natal, nem sempre é possível gravar e não se tem tornado fácil gravar, até porque também tenho outros dois podcasts que gravo. É uma questão de seguirem o Troca de Bolas, que é um podcast, o único podcast de ténis em Portugal, e o podcast Camisola Amarela, que é o único podcast de ciclismo em Portugal. Em relação à minha malta do ensino básico e secundário, está tudo bem convosco? Espero que tenham tido boas notas e que consigam mantê-las ou superá-las agora no segundo período. E, portanto, sem mais demoras, vamos aqui. A pessoal do YouTube hoje não me irão ver. Não tem sido possível gravar ultimamente com a máquina. No próximo episódio sim, já será possível, mas neste ficarão apenas com o áudio. Para aqueles que estão no Spotify e no Apple Podcasts não há diferença, porque é apenas o áudio e, portanto, mesmo assim, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem, interagirem, seguirem nas redes sociais, é só escreverem podcast conversa e encontram o Instagram e o Facebook também, e o Twitter, e obviamente não se esqueçam então do pessoal do Apple Podcasts deixar as 5 estrelas neste podcast. O pessoal do YouTube é deixar o like e subscrever também e partilhar com os vossos amigos. O pessoal do Spotify é fazerem stories, que o podcast faz sempre a repartilha e poderão também enviar mensagens como alguns de vocês o fazem e que agradeço sempre e procuro sempre responder o mais rapidamente possível. E falamos hoje então do Mix Latino, ou seja, hoje vamos falar da Argentina, vamos falar do Brasil, da Bolívia e do Chile. Vamos começar então pela Argentina. A Argentina, aquilo que tem marcado a agenda tem sido o regresso de Kirchner. Mas antes de tudo isto, e este episódio vai ser uma lição de como sistemas podem funcionar em determinados continentes, mas não funcionam em determinados países. E esta é que é a prova. Vamos então começar por falar de algo muito importante e que é basilar na compreensão da política na América Latina, que é o Fórum de São Paulo. Alguns de vocês poderão conhecer, outros poderão não o conhecer. O Fórum de São Paulo é uma organização, é um clube, vamos dizer assim, de partidos de esquerda, partidos comunistas da América Latina. E, portanto, o Foro de São Paulo foi criado e já foi muitas vezes denunciado, inclusive na União Europeia, e falámos dele já este ano a propósito da situação de Juan Guaidó e Nicolás Maduro na Venezuela, em que falava-se pelo facto de a URSS ter desaparecido, era necessário confederar, reorganizar a América Latina com Cuba no Caribe a servir de farol para os restantes partidos comunistas na América Central e do Sul, e vocês procurando os membros integrantes vão ver quais é que são os partidos membros e vão perceber rapidamente quem é que faz parte destes. À cabeça, obviamente, o PT, Partido dos Trabalhistas, dos Trabalhadores no Brasil, portanto, partido de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Haddad, portanto, essa malta está toda ela no Foro de São Paulo. E é curioso que em 2011 o Foro de São Paulo dominava praticamente a América Latina toda a nível de representação, a nível de poder efetivo nos vários países. Portanto, atualmente, a partir de 2015, 2016, agora com 2009 em pleno, temos uma visão diferente daquilo que é o mapa político da América Latina. Portanto, se antigamente falávamos que havia um varrimento, por assim dizer, da esquerda, atualmente temos um varrimento por parte da direita do poder na América Latina. Isto é importante porque aqui é que se fazem as alianças e, portanto, havia muito... Portanto, aqueles que eram os principais sorvedores de dinheiro e que davam mais dinheiro a este grupo, obviamente, Venezuela e Brasil. Portanto, enfim, são vários foram vários os casos que vocês poderão encontrar de cimeiras e tudo mais. A Bolívia também faz parte, o México também faz parte,
enfim, têm toda aí uma panóplia. Basta apenas vocês procurarem e verem também o próprio website que eles têm. Portanto, só não vê quem não quer. Portanto, Argentina. A Argentina é um caso engraçado porque estive a falar com alguns amigos meus também de Buenos Aires, em que eles criticavam o simples facto de colocarmos Maurício Macri, portanto o antigo presidente da Argentina, para combater as ideias da Cristina Kirchner, atual vice-presidente, para agora elegermos outra vez Kirchner, mas com Alberto Fernandes à frente, para resolver os problemas de Kirchner e de Macri. Ou seja, andamos para frente, andamos para trás, e isto torna-se muito complicado. O curioso aqui das coisas é que Kirchner supostamente liderava os índices de popularidade. E eu, para ser muito sincero, os índices de popularidade valem o que valem. Porque também temos as coisas todas elas inquinadas, nós sabemos quais são os jornais, há jornais mais à esquerda, mais à direita, e portanto sabemos de antemão qual será o resultado provável da coisa. Aliás, podemos falar dos índices nos Estados Unidos, que existe apenas um que dá aprovação a Donald Trump, que é o índice Rasmussen, que é o único índice que Donald Trump também partilha, porque todos os restos colocam a aprovação de Donald Trump nos 40% e nos 30%. Ainda assim, está mais ou menos em linha, houveram presentes piores a nível de taxa de aprovação nos Estados Unidos, e por isso, enfim, os índices de Kirchner davam qualquer coisa como 60%, 70% de aprovação por parte dos argentinos. Mas isto dá que pensar então porque é que ela vai para o número 2 e não vai como número 1. E também dá que pensar porque é que Macri, que era visto então como o salvador da nação, não conseguiu a sua reeleição. Já lá vamos. Em relação a Kirchner, portanto, ela quando deixou de ser presidente, depressa criou um think tank na Argentina para manter ainda um palco para ela poder dizer as suas ideias, para poder aquele think tank servir também de oposição ao próprio governo, enfim, manter-se ainda na ribalta, manter ainda a agenda mediática que é necessário em política, porque quem não aparece, esquece, morre, e portanto nós sabemos que a política é muito do momento, é volátil, e portanto ou agarramos ou então já fomos. E portanto, aquilo que se vai buscar vai-se buscar então o Alberto Fernandes, que para uma visão de fora seria não tão de esquerda quanto isso. O problema está que tanto Macri como Kirchner, por exemplo, são dois peronistas. E Perón marca muito aquilo que é a agenda. Parece quase a direita francesa a procurar ver quem é que é mais gaulista, não é? Portanto, quanto mais fã de Charles de Gaulle, melhor. Ou quase parece o PSD, em que é ver quem é que cita mais Francisco Sá Carneiro nos seus discursos e nas suas campanhas. Portanto, importa termos esta parte também que é, sem dúvida, ela muito, muito importante. O marido da Kirchner também tinha sido presidente, portanto estamos a falar de Néstor Kirchner, e que morreu. E portanto há aqui uma visão basicamente de manter o setor social na Argentina, mas manter uma aparência boa para o exterior, uma posição moderada, em que isto não é a esquerda que toma isto de assalto outra vez e vai ser a bagunça de outrora. Importa aqui refrisar então que Macri perdeu as eleições. E Macri perdeu as eleições porquê? Jair Bolsonaro decidiu meter-se na campanha. Coisa mais errada que alguém pode fazer é colocar-se na campanha dos outros. Porque os outros estão em campanha, os países são soberanos e, portanto, cada país deve fazer aquilo que melhor entender. Portanto, os players é que sabem o que é o seu país. Enfim, e Macri não conseguiu desvincular-se também de Bolsonaro e, portanto, se Bolsonaro foi eleito na Argentina, se Trump foi eleito na América, não quer dizer que se Trump ou Bolsonaro, por exemplo, viessem para Portugal, os dois também serão eleitos, porque cada país tem a sua forma de estar, cada país tem a percepção do outro
também. E, portanto, se para alguns Donald Trump é um farol, para outros Donald Trump é o alvo a bater. Mesma coisa se passa então com Bolsonaro. E nós sabemos que, a nível internacional, Bolsonaro não tem boa conotação. Depois, os resultados internos do país são outras coisas para nós avaliarmos. Noutra oportunidade, não será certamente aqui. E, portanto, Macri perdeu muito por culpa disso. Porquê? Porque estava-se com muito medo que Macri se tornasse num Bolsonaro e, portanto, as políticas neoliberais se aplicassem ainda mais e com mais dureza, não é? Portanto, isso é o que importa nós planearmos e vermos as coisas. Portanto, daí eu estar a dizer que é muito importante conseguirmos separar as coisas. E, portanto, sem grande surpresa, após isto, Maurício Macri perde as eleições. O Alberto Fernandes está há cerca de uma vintena de dias no governo e já começou a dar um bocado de barraca. Isto é, foi aprovada agora uma lei, que é a chamada Lei de Emergência, em que Macri já tinha dito que não ia pagar os 8 bilhões que deve ao FMI, e esperava-se que Fernandes mantivesse o compromisso, porque havia segundo os economistas, os contabilistas, que a Argentina no próximo ano já conseguisse fazer inclusive um superávit, por uma série de medidas colocadas. Todavia, aquilo que vai acontecer é que vai haver uma maior taxação da classe média e da classe alta. E, portanto, isto prende-se muito com quem realmente financia e quem realmente cria postos de trabalho. E isto às vezes nós temos de ter um pouco de cuidado quando decidimos taxar às cegas. Eu pessoalmente concordo que quem tem mais deve pagar mais, como é óbvio. Todavia, há que ter a noção de não sufocar as empresas. Porquê? Porque é necessário ter em conta que as empresas são polos criadores e, portanto, são elas que podemos nós achar que se calhar a maioria de nós está em emprego em PMEs, portanto pequenas e médias empresas, e não em multinacionais, mas a nível de injeção e de embaixadas do país, essas multinacionais, feliz ou infelizmente, são as grandes bandeiras, são aquelas que marcam a agenda. Importa aqui saber que 40% dos argentinos estão na pobreza. Portanto, isto é péssimo, tanto que foi agora colocado para os pensionistas que recebem menos rendimentos um bónus, portanto um duodécimo, portanto vou receber mais dinheiro agora em dezembro e vou receber mais dinheiro em janeiro para conseguir complementar, para haver um maior equilíbrio do poder de compra para os argentinos, porque de facto estamos nesta situação extrema de 40% de argentinos na pobreza. E, inicialmente os mercados estavam interessantes e estavam interessados também em comprar títulos argentinos. Todavia, a meio da semana, quando se começou a perceber que impacto é que isto ia ter e o não compromisso, por assim dizer, do pagamento, então fez com que os mercados, portanto, fizessem aqui um revés e, inclusive, os pesos estiveram a valer 79 dólares, não é? Portanto, a nível de conversões, e fecharam a semana em 73. Portanto, aquilo que importa aqui é perceber que tem que haver aqui um balanceamento daquilo que é a política interna e a política externa por parte da Argentina, e a Argentina tem um déficit crónico, basicamente, e isto quase que afeta todos os países da América Latina, não haverá grande exceção quanto a isso. Portanto, lá está, é ver o que é que este novo pacote económico na Argentina vai fazer. Houve uma boa reação dos mercados, atualmente já não está assim tão bom, vamos ver se isto vai haver lugar a ajustamentos ou não, mas portanto é isso que importa neste momento de ver, é o que é que vai seguir em Buenos Aires. Ora, saindo de Buenos Aires, vamos para a Bolívia. Ora, a Bolívia, eu tinha partilhado convosco nas redes sociais, no Instagram, que o próprio Evo Morales tinha dado ao Papa Francisco um crucifixo em forma de foice e martelo. Portanto, símbolos claramente comunistas, como nós sabemos. E Evo Morales rompe com o sistema, vem da comunidade indígena e vem do setor da coca,
não é? Portanto, da produção da planta da coca. E isto, que é uma das mais-valias da Bolívia, diga-se de passagem. E, portanto, Evo Morales teve vários casos de corrupção ao longo do tempo, boicotou imensas entrevistas, houve perseguições políticas que ele próprio também fez aos seus opositores. E tudo isso, ultimamente, tem sido muito, muito esquecido. Portanto, honestamente, não há que ter pena, porque tem vindo... isto é algo que também sou a falar no caso do Lula, já a seguir. Aliás, os dois casos complementam-se, porque, como dizia um amigo meu, que já que esteve aqui no podcast também, existe um certo glamour, um certo romancear dos mafiosos. Mesmo a expressão dele foi essa, há um certo glamour naquilo que é a máfia, que todos nós acabamos por brindar e gostar. Aliás, isto basta ver a nível de filmes que nós criamos empatia com The Irishman, por exemplo, mais recentemente, mas também com Pablo Escobar, que deu filmes, deu séries, deu tudo e um par de botas que nós possamos achar, e no entanto nós gostamos daquilo, compramos daquilo, e portanto a própria Casa de Papel também, as coisas acabam por ser assim. Enfim, é o ser humano, é a psicologia inversa, como se costuma dizer, e funciona. Ora bem, Evo Morales então não tinha uma taxa, já tinha perdido a sua taxa de aprovação, tinha inclusive perdido um referendo que ele próprio fez sobre se as pessoas queriam que ele voltasse a um outro mandato, as pessoas disseram que já não, e mesmo assim ele decidiu manter-se no poder. Típico dos ditadores, típico também pelos ditadores de esquerda na América Latina. Basta olharmos para Hugo Chávez, quer dizer, existe um cartoon interessante do Hugo Chávez a prender-se ele próprio com a tarja, com a fita da Venezuela à cadeira presidencial. Portanto, Hugo Chávez, que vinha ali numa primeira onda de acabar com o regime autoritário anterior, impôs outro. E, portanto, sabemos os contornos que está a ter nesse momento toda essa política. Portanto, em relação à Bolívia, enfim, temos uma presidente que também não é grande espingarda, diga-se, portanto, vem com a Constituição, portanto, depois temos esta direita que também vem com a religião atrás, e, portanto, a religião na América Latina tem um peso enorme que nós aqui na Europa não conseguimos perceber, porque não temos casos desses, felizmente. Portanto, a Europa, bem ou mal, vai mantendo uma certa laicidade no poder político. Obviamente nós aqui em Portugal sabemos o quanto a religião católica tem de peso, e isso é mais notório no nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, enfim, impõe o catolicismo e a agenda católica, e, portanto, as coisas acabam por ser muito assim. Todavia, na América Latina tem todo um outro peso que nós não conseguimos imaginar. Aliás, basta apenas vermos o caso de Bolsonaro, agarrou-se imenso à religião, deu frutos, porque tal como o professor Andrés Malamud já tinha falado, portanto, da presença de Deus na própria moeda, como acontece nos Estados Unidos, assim como acontece também no Brasil. Portanto, é uma questão de nós percebermos também os sinais e vermos como é que as coisas todas elas se processam. Portanto, agora, aquilo que foi feito é que Evo Morales encontra-se neste momento como exilado político no México. México também virou à esquerda e, portanto, agora a Bolívia querem prendê-lo também pelos crimes de corrupção. Portanto, este é o ponto que nós temos na Bolívia. Tivemos, sim, as Forças Armadas a irem, por exemplo, à casa da irmã de Evo Morales, tudo isso. Evo Morales publicou uma fotografia em que ele supostamente estava numa rua, deitado, sozinho, meio que abandonado, mas queria continuar a lutar pela Bolívia. Enfim, nós sabemos o que isso tudo é, não é? Portanto, não é nada menos que o populismo a funcionar, e, portanto, as coisas funcionam desta forma na América Latina. Agora, corrupção. Corrupção temos que, obviamente, falar no Brasil. Ora bem, no Brasil também tivemos a libertação de Lula da Silva, que teve mais de 580 dias na prisão, e, portanto, importa nós percebemos também isto. E, portanto, quando há pouco falava da componente do Brasil e da corrupção, sobretudo, algo que também falámos no episódio
sobre a eleição de Jair Bolsonaro é que Jair Bolsonaro vem com um discurso contra a corrupção. Depois, se ele é coerente na sua prática, vamos esquecer isso por agora, porque não é momento oportuno para falarmos nisso. Iremos falar noutro episódio, certamente. Mas todos nós sabíamos da corrupção, toda esta questão do Lava Jato e do tal triplex que ele também tinha e não sabia como é que tinha e quem é que tinha pago e as obras e tudo mais, faz lembrar um bocadinho José Sócrates, não é? Talvez seja por isso que eles são tão amigos. Portanto, o que é que nós temos ainda contra Lula da Silva? Portanto, temos uma grande promiscuidade com a Petrobras, temos também com a Odebrecht, também esteve muito envolvido nesta parte, portanto tem sido a empresa que mais se ouve falar, e também o sítio em Atibaia, portanto reformado por empreiteiras, em que Lula ainda é apenas denunciado. Portanto, há aqui coisas que ainda estamos na fase instrutória dos casos, os favorecimentos, portanto, todo aquilo que o professor Andrés Malamudo falava, que era o petrolão e o mensalão. Portanto, eram subornos, eram corrupções feitas por Lula da Silva, por Dilma Rousseff, para garantir os votos, garantir o poder instituído e, portanto, manter-se assim e tudo mais. Portanto, quando eu estava a dizer que existe, de facto, uma grande promiscuidade, uma grande corrupção, e vejam todos os alinhamentos que estão em torno destes países, facilmente percebem as coisas e porque é que certas coisas às vezes acontecem e portanto, quer dizer, estão países a sofrer, não é? À conta disto. Portanto, quem está eleito em cargos tem que ter noção da função que ocupa e, portanto, devem sim servir a política e não servir-se da política. Porque a política, enfim, eu sou, obviamente, um pouco estranho de estar a falar disto, mas quer dizer, a política é a coisa mais bonita que há no mundo, honestamente. É das coisas mais interessantes que há de estudar e de trabalhar e perceber como é que o A liga ao B e o B liga ao C, e quer dizer, depois vêm estas pessoas e vêm destruir aquilo que é a política, que é nada mais nada menos que aquilo que é o facto de melhorarmos, temos a possibilidade de melhorarmos a vida das outras pessoas, e não percebo como é que há políticos que não querem de facto mudar a vida das pessoas, não querem melhorar a vida das pessoas, e isso é aquilo que mais importa no final do dia. Ora bem, e vamos agora para o Chile. Portanto, o que é que nós temos no Chile? Temos a catástrofe. Portanto, temos mais de uma vintena de pessoas mortas. Temos pessoas que foram violadas, foram presas, foram maltratadas. Tudo isto por conta de políticas neoliberais aplicadas, e Penera tem sido muito criticado e inclusive ameaçou e avançou com tanques contra as pessoas. Quer dizer, isto é simplesmente desumano fazer isto contra o próprio povo. Por isso é que eu digo, quer dizer, quando somos eleitos para representar as pessoas, e portanto temos que dar o nosso melhor às pessoas. Todavia, isto foi quase uma panela de pressão, ou o chamado iceberg, como inclusive partilhei uma publicação disso, em que nós temos também muitos chilenos no limiar da pobreza, não é? Portanto, temos muitas pessoas na miséria, e inclusive a final da Copa de Taça Libertadores, que foi ganha então pelo Jorge Jesus, o Flamengo de Jorge Jesus, era para ser inicialmente em Santiago do Chile, teve que ser deslocado para Lima, no Peru, justamente pelas contas das ameaças, não é? Portanto, todo aquilo que estava alocado à situação no Chile. Ora bem, o que fez despoltar isto, aquilo que foi o trigger, não é? O gatilho, foi o aumento do custo de transportes. Portanto, os transportes no Chile também eram eles gratuitos, portanto, o Estado muito gordo, vamos dizer assim, não é? Portanto, como é que havia estes custos, e foi aumentando o preço de metro no Chile. E, portanto, as pessoas disseram basta. Todavia, importa nós sabermos o que é que acontece no Chile.
com estas políticas neoliberais. Quer dizer, o Chile, logo à cabeça, é o único país que tem água privatizada. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O ser humano precisa de água e ar, pelo menos, e de comida para viver. E um bem essencial é ele privatizado e serve de lucro a alguém. Isto, vamos esquecer a parte da ética, mas isto é desumano. Isto ninguém pode estar a pensar nisto, não é? E sobretudo com esta questão toda das alterações climáticas, quer dizer, as empresas vão realmente estar-se a preocupar com a sustentabilidade do meio ambiente ou vão querer pensar do estilo, ok, como é que eu posso lucrar mais com água? Posso continuar a destruir o ambiente? Não posso? Como é que é? E este aqui é o ponto mais importante que importa nós percebemos, que é a privatização da água. Quer dizer, isto são coisas que não funcionam. Depois temos o salário da elite política 33 vezes mais do que o salário mínimo. Portanto, os políticos têm que ser, volto eu a dizer, os políticos têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Têm que ser aqueles que nós olhamos como um exemplo a seguir. Alguém que nos inspire todos os dias a fazer o melhor pelo nosso país, porque nós também vamos produzir o melhor para o nosso país. Porque existe alguém que é superior a nós, do ponto de vista hierárquico de funções, que também o faz e todos os dias está ali. Assim não há motivação nenhuma para nós aplicarmos aquela célebre frase do Kennedy, não é? John Kennedy, Presidente dos Estados Unidos. Depois temos um sistema de pensões de pauperado, portanto, em média, 180 euros mês. Quer dizer, 180 euros não chega para nada. Mesmo que uma pessoa tenha feito ao longo da sua vida um pé de meia, quer dizer, 180 euros, enfim, quer dizer, é aquilo que se gasta facilmente em água, luz, serviços, manutenção da casa, quer dizer, já para não falar da alimentação, não é? Depois temos um sistema de saúde caríssimo, portanto, e o problema é que ele é caro e não funciona. Esse é que é o grande problema. Temos um trabalho precário, as pessoas, 40% também elas estão no desemprego. Os jovens, então, a taxa de desemprego jovem está quase nos 80%. Quer dizer, é surreal como é que as coisas assim conseguem funcionar. A fraude e a corrupção estão lá também. Portanto, como é que é possível que isto aconteça? E quando nós temos um salário mínimo a rondar basicamente os 360 euros. Portanto, o dobro daquilo que é uma reforma. Não é? Portanto, quer dizer, como é que um país consegue avançar assim se as pessoas não têm dinheiro para investir? E é isto que se vai procurar fazer um pouco na Argentina, que é dar dinheiro às pessoas para que o seu poder de compra seja maior, para que realmente possam injetar esse dinheiro na economia, portanto, fazer com que a economia lentamente vá ganhando velocidade. Porque se eu tenho dinheiro eu vou gastá-lo na mercearia do bairro, essa mercearia do bairro vai pagar o dinheiro a outras pessoas, as pessoas vão poder também gastar noutro tipo de coisas, e assim é que a economia vai entrando em escala e em caixa. Qual relógio suíço de dentadas em que vai-se funcionando? E lá está, quer dizer, com corrupção nada é possível, e a corrupção é algo que marca em demasia as sociedades mais favorecidas, onde nós temos casos de maior corrupção é na América Latina, é na Europa de Leste. Isto da Europa de Leste eu sei porque estive a fazer curso e trabalhei em coisas relacionadas com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia, e portanto quando se tem acesso aos relatórios dos países de leste percebe-se rapidamente como é que funciona o caso da corrupção. E aliás tivemos um caso gritante ainda há 2 semanas, ou na semana passada, em que partidários do Orban usavam fundos europeus para benefícios próprios das suas empresas e depois têm um discurso contra a União Europeia. Portanto, expliquem onde é que está a coerência no meio disto tudo. Não está. Não é possível de forma nenhuma haver coerência. Não há forma de se perceber para onde é que os países podem ir. É preciso menos políticos e é preciso mais estadistas. É uma frase feita, é uma frase que vocês certamente ouvirão e lerão e irão ver por toda a parte, e portanto é isto o reto que eu deixo, é que realmente haja uma melhoria da classe política. E quanto àquilo que acontece na América Latina, não
não nos resta mais nada senão esperar para ver. Desejar que 2020 seja um bom ano de viragem, como se prevê que possa ser na Argentina. A situação económica no Brasil, os números também estão a ficar cada vez mais positivos. Portanto, não sei. Temos também Lula da Silva a dizer que em 2020 vai voltar às ruas. Enfim, isso poderá ser bom, poderá ser mau, não sei. Certamente a agitação vai haver nas ruas. Esperemos que seja menor do que aquilo que acontece no Chile, pelas consequências gravíssimas que estão. E, inclusive, tem-se estado agora a falar no Chile, tem havido mesas de negociação, tem havido uma procura de consensos para que se chegue a um meio termo e que o país possa avançar finalmente, porque já vai sendo muito tempo de protesto, vai sendo muito tempo que o país está praticamente paralisado, e lá está, se o país está paralisado só vai criando dívida, não produz, e portanto a economia retrai-se, como é óbvio. Portanto, caros ouvintes, vamos ficar por aqui. Este era o episódio que eu tinha para vos trazer, obviamente que já vem assim um bocadinho demorado, e peço uma vez mais desculpa por tal, mas enfim, espero também ter da vossa parte compreensão daquilo que é o dia-a-dia, né? Portanto, eu não faço isto a full time, tenho que depender a minha agenda com outras pessoas, com a faculdade, com o trabalho, e portanto, não esqueçam, então também estou a fazer um mestrado, e portanto o mestrado, apesar de haver uma menor carga horária, requer mais estudo, requer mais trabalho do que uma licenciatura, por exemplo. Portanto, todos aqueles que estão neste momento a estudar para os exames e estão a fazer trabalhos para janeiro, boa sorte. Se o podcast vos puder ajudar com alguma temática que já tenha sido feita ou venha a ser feita, bom, já sabem, é uma questão de vocês mandarem mensagem, é uma questão de verem os episódios que já foram feitos, porque já tive caros ouvintes que citaram o podcast Conversa como referência bibliográfica em trabalhos académicos e posteriormente tiveram bons resultados. Não digo isto que o podcast vai inflacionar a nota, mas obviamente que é um agradecimento que eu tenho aqui para vos deixar a todos vocês. E, portanto, uma vez mais, obrigado. Portanto, dia de Natal vai haver também uma mensagem de Natal para vocês. Episódio fim de ano com João Amaral Dias, João Estreia Vieira e José Ribeiro Castro. Portanto, já sabem, é uma questão de estarem por aí ligados. E obrigado a todos por estarem desse lado. E como eu digo, vocês sabem de cor. Até lá, tenham boas conversas.